Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui para a gente falar a respeito de psiquiatria, psicanálise, saúde mental. Sejam todos bem-vindos. Hoje, então, eu escolhi um tema para a gente falar sobre antidepressivos de inibição seletiva da recaptação da serotonina, né? São os antidepressivos mais comuns, vamos dizer assim, mais prescritos atualmente. E falar um pouquinho de como eles funcionam, das indicações, efeitos colaterais, como é que a gente pensa para escolher uma medicação dessas. Então, aos poucos a gente vai falando, o pessoal está entrando. Vou me apresentar, que eu acho importante. Eu sou o Dr. Yuri Oliveira, sou médico psiquiatra, um psicanalista em formação pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Sou psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Trabalho já há mais de 10 anos na área da saúde mental e há mais ou menos 6 meses eu comecei com essa ideia de falar a respeito de saúde mental aqui nessas lives. Então, para quem não me conhece, sejam bem-vindos, né? Para quem já me conhece, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Como eu já falei várias vezes, para mim está sendo bem gratificante essa proposta, né? De estar aqui, de falar sobre as questões que para mim são muito caras, assim, né? É o meu trabalho, enfim. Também eu sei que tem muitos colegas da área que me seguem, então a ideia também é poder ajudar quem trabalha, né? Seja psicólogos, alguns são médicos, né? Que também clínico geral, enfim, que podem se beneficiar com o que a gente acaba falando aqui em relação a diagnóstico, tratamento e psicoterapia, psicanálise, uma série de temas que a gente vai abordando aqui para pensar a saúde mental. Certo? Bom, acho que vamos começar assim falando para que servem os antidepressivos, né? Os antidepressivos, eles vão muito além, vamos dizer assim, do puro tratamento para depressão, né? Como o nome diz, antidepressivo é para evitar a depressão, para tratar a depressão. Mas eles são utilizados para muitas outras coisas, né? Desde, por exemplo, transtorno disfórico menstrual, os transtornos de ansiedade são tratados com antidepressivos, né? Transtornos alimentares são tratados com antidepressivos. Uma série de patologias, né? A gente acaba utilizando antidepressivos. Dores, tratamento de dor, insônia, muitos antidepressivos dão sono como efeito colateral, então também são utilizados para tratamento de insônia. Então, uma série de problemas ou de transtornos na psiquiatria a gente acaba utilizando antidepressivo, né? Por exemplo, fibromialgia, transtornos alimentares como compulsão alimentar, anorexia, bulimia, né? Então, eles são medicações muito importantes assim dentro do arsenal terapêutico que um psiquiatra dispõe, né? Então, são medicações que bupropiona também é um antidepressivo. Então, são uma série de medicações que a gente... e dentro dos antidepressivos tem uma série de tipos, vamos dizer assim, que a gente vai lançar a mão dependendo do que a gente está tratando, tá? Hoje, em específico, eu vou falar dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Vou falar um pouco sobre eles e
E aí, gostaria que quem tem dúvidas, né, manda, porque eu gosto bastante dessa possibilidade de interagir com vocês aqui nas perguntas, então fiquem bem à vontade, eu acho que isso enriquece bastante esse encontro aqui. Para começar, assim, então, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles, como o próprio nome diz, eles inibem a recaptação da serotonina na fenda sináptica, né? A fenda sináptica é um espacinho lá entre os neurônios onde vai passar uma sinapse, né? E a gente fala aqui no nível molecular, assim, né? É muito microscópio, né? E ali que então a gente vai aumentar a quantidade de serotonina nessa fenda sináptica para buscar os efeitos que a gente quer, que é os dos antidepressivos de inibição da serotonina, de recaptação da serotonina, que é a sensação de bem-estar, diminuição da ansiedade, né, a melhora dos sintomas depressivos. Então, para isso que a gente vai usar esses inibidores da recaptação da serotonina, para indiretamente melhorar vamos dizer assim, melhorar esses sintomas depressivos ou de ansiedade, né? Tem algo importante, assim, que é uma coisa bem comum, tanto de pacientes ou dos próprios colegas médicos, assim, muitas vezes, que tem uma característica dessa classe medicamentosa que é a necessidade de espera, tá? Para que esse efeito, vamos dizer assim, aconteça. E aí depende muito da substância, né? A gente tem ali entre as classes, os exemplos de inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a gente vai ter ali os principais, os mais famosos, que seria o fluoxetina, né? O Prozac, né? A pílula da felicidade, quando foi lançado. Então, revolucionou realmente a psiquiatria no mundo inteiro, enfim, porque foi um dos primeiros antidepressivos a ter efeito muito eficaz no tratamento da depressão e não ter tantos efeitos colaterais como as drogas antigas, que seriam os tricíclicos, tá? Então, tem a fluoxetina, tem a sertralina, tem o citalopram, tem o escitalopram, tem a fluvoxamina, eu acredito que são esses, mas se alguém lembrar de um aí, me avisa, tá? Eles têm essa característica de demorar um tempo para começar a fazer efeito, tá? É como se eles começassem a agir liberando ali, impedindo a recaptação da serotonina, e isso aos poucos vai fazendo efeito, só que demora. Dependendo da droga, né? Dependendo da medicação, isso leva de 2 semanas, sertralina, isso aí, bem lembrado. Isso leva de 2 semanas a 30 dias, mais ou menos. A clomipramina ela é outra classe medicamentosa, ela é dos antidepressivos tricíclicos. Então isso é importante porque muita gente começa a tomar o remédio e acha que ali 2 dias depois já vai estar bem, né? Não, tem que esperar, tá? A mesma coisa quando a gente pensa em relação aos efeitos colaterais dessas medicações, que são efeitos colaterais comuns de acontecer. Como, por exemplo, boca seca é comum de acontecer, um pouco de sonolência é comum de acontecer, um pouco de tontura é comum de acontecer, e que tende a melhorar também mais ou menos com esse tempo de uso, 2 semanas a 30 dias. Então, a gente tem que orientar o paciente que vai iniciar o tratamento em relação a esses efeitos colaterais, porque senão o que acontece? Né? A pessoa começa a tomar o remédio, passou 2 dias, acordei tonto, estou sonolento o dia inteiro, ou começa com essa sensação de boca seca, o que vai fazer? E não estou melhorando, a pessoa vai parar de usar a medicação. Né? Então, é importante, nesse sentido, quem trabalha, né, com saúde mental e é prescritor, no caso médico, né, médico clínico geral, é muito comum, assim, por exemplo, ginecologista receitar antidepressivo, cardiologista receitar antidepressivo, gastrologista é comum receitar antidepressivo, porque muitas das patologias que a gente atende em psiquiatria tem sintomas relacionados a essas questões.
Então, é comum outros médicos, né, que não psiquiatras, também receitarem antidepressivos. Os neurologistas, né, então, para tratamento por exemplo, de é, cefaleia, né? Então, é comum, né? Então, tem que ter esse cuidado de explicar para o paciente que o remédio ele leva um tempo para parar. A mesma coisa é quando a pessoa para de tomar um remédio. Porque também, assim, é comum das pessoas virem me procurar dizendo, doutor, parei faz 2 semanas, estou bem, então acho que não preciso mais tomar o remédio, né? Boa pergunta, Araújo. Depois eu trago essa pergunta para a gente comentar aqui, mas é uma pergunta bem pertinente essa que tu está trazendo. Então, assim, a pessoa para de tomar o remédio, né? E passa 1 semana, 2 semanas, e aí acha que tá bem, não voltou a ter crise de pânico e tal. Mas o remédio também ele leva tempo para parar de fazer efeito. Então, às vezes, leva mais de 1 mês, né? Em função do efeito lipofílico que essas drogas têm. Elas ficam, de alguma forma, no organismo. Então, elas levam tempo para parar de fazer efeito. E a mesma coisa é também, muitas vezes, dependendo da medicação, a paroxetina, por exemplo, que é o Pondera, Paxtrat, tem uma série de marcas. Ela tem uma característica do efeito de retirada. Algumas delas têm, umas mais, outras menos. Então, daí a pessoa fica apavorada porque acha que ela é dependente tô viciado na droga, então não posso parar de tomar, senão eu passo mal. Não é isso. Existe algo que se chama que é efeito de retirada da medicação. Assim como as sinapses, né, levam um tempo para se acomodar com o uso da medicação, elas também precisam de um tempo para a retirada da medicação. Porque se tu para a medicação muito de forma abrupta, não é que você seja dependente do remédio, mas é que pelo fato de faltar o remédio ali, vai ter uma dificuldade da sinapse se readaptar a algo que ela está acostumada há meses, vamos dizer assim. Então, precisa ter um tempo para ir se descontinuando a medicação de forma lenta, sempre acompanhada de um psiquiatra, né, ou de um colega médico que saiba o que está fazendo, e para que não haja esses efeitos de retirada, que pode ser, por exemplo, né, a pessoa realmente aí passa mal, né, tem um mal-estar geral, ela tem dor de cabeça, né, ela pode ter uma sensação de vertigem muito forte. Então, isso é importante, tá? Das coisas que eu queria trazer aqui hoje em relação aos antidepressivos de inibição da recaptação da serotonina. Uma outra coisa importante é que o tratamento medicamentoso, a gente sempre vai buscar a remissão total dos sintomas. Claro que isso é muito subjetivo, né? Quando a gente pergunta para a pessoa, tu tá 100%, tá 80%, tá 50%, mas vamos supor que a pessoa refira, vamos dizer assim, melhorou, mas melhorei 50%, 60%. Bom, aí a gente tem que buscar esquemas ou trocar a medicação ou associar a medicação, porque a gente sempre tem que buscar a remissão total dos sintomas, ou seja, a pessoa tem que ficar 100%, tá? Ou mais próximo disso. E aí, a partir disso, a gente vai contar um tempo de tratamento, tá? Desde meses, dependendo se é o primeiro caso, vamos dizer assim, até anos, né? 2 anos, mais ou menos, se é, vamos dizer, a segunda vez que a pessoa fica deprimida, fez o tratamento, melhorou e depois voltou, ou algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, a gente sempre vai pensar no tempo de tratamento necessário, tá? Tem um risco que é isso de... Muita gente faz isso, né? A gente observa isso muitas vezes. A pessoa começa o tratamento, melhora, daí para com o remédio, aí piora novamente, aí passa um tempo, aí vai lá, procura, toma mais 1, 2 meses, daí melhorou, mas não ficou tão bem, aí daqui a pouco para de novo e assim fica. Então, esse uso, que não é um uso indicado, vamos dizer assim, que a pessoa vai lá, melhora, para, depois volta a tomar... Isso tende a ter uma característica de cronificar o problema.
Então, quando a gente pensa em tratamento tanto para depressão quanto para ansiedade com antidepressivos, é muito importante a questão de tu buscar a remissão total dos sintomas, ou seja, mais perto de 100% dos sintomas, tá? Como a pessoa era anterior ao episódio depressivo ou de ansiedade. E esse tempo de tratamento necessário, tá? De forma com que a pessoa fique, né, como eu disse, meses em tratamento quando é o primeiro episódio, ou até anos, né, quando a gente vai pensar em mais um segundo ou um terceiro episódio, tá? E aí vai muito das características. Como é que a gente vai escolher um antidepressivo? Vai muito das características. A gente sempre vai pensar, muitas vezes, mais dos efeitos colaterais do remédio do que própria indicação, do que próprio efeito direto que a gente quer. Porque todos vão ter um efeito para tratamento de ansiedade e para tratamento de depressão. O que vai diferenciar em relação a gente escolher um ou outro é a questão dos efeitos colaterais. Por exemplo, a paroxetina, ela tem uma característica de dar ganho de peso e de dar muita sonolência. Então, se a gente pensa numa pessoa que está com problema para dormir, está emagrecendo, né, em função de depressão, em função de ansiedade, então a gente vai usar um remédio que, além de tratar a ansiedade ou a depressão, ela vai ajudar a pessoa a comer melhor, né, e vai ajudar a pessoa a dormir melhor. Tá? Ou, por exemplo, a gente pega um paciente que tem problema de ganho de peso. Já ganhou muito peso e é ansioso, e isso faz com que a pessoa coma ainda mais. Bom, então a gente vai usar um antidepressivo que vai tratar a questão da ansiedade, mas que não vai dar tanto ganho de peso, né? Como, por exemplo, esse citalopram ou a fluoxetina. Então, é dessa forma que a gente vai pensar em qual indicação melhor de antidepressivo. Tem antidepressivos que a gente pode usar em gestantes, que não são todos, por exemplo, a sertralina e a fluoxetina, são medicações liberadas para uso durante a gestação e durante a amamentação, por exemplo. Né? Então, são essas nuances dos efeitos colaterais e de como que a medicação, e se a medicação é liberada ou não para esse tipo de paciente, é que a gente vai fazer a escolha, então, do antidepressivo. E a gente vai pensar que esse antidepressivo está funcionando se em até 6 semanas ele melhorar em torno de 50% dos sintomas. Tá? Então, se pelo menos 50% dos sintomas melhorarem em torno de um mês, 6 semanas de tratamento, então é sinal que o antidepressivo teve uma resposta. Esse paciente teve uma resposta ao antidepressivo. E aí a gente vai seguir ajustando, seja aumentando dose, né, até ficar buscando a remissão total dos sintomas. E se vamos supor que não há uma resposta, passou mais de um mês e o paciente refere que não melhorou, continua muito mal e a gente está com antidepressivo já com uma dose ok. Bom, aí nós vamos pensar em trocar a medicação. Em muitos casos, e talvez na maioria dos casos, a gente precisa trocar o antidepressivo para buscar melhor, tá? Nem sempre se acerta da primeira vez. E, como eu já falei aqui em outras vezes, em outras lives, a psiquiatria, ela ainda é uma especialidade médica muito nova. Então, a gente não tem muitos exames, vamos dizer assim, que a gente vai fazer no nosso paciente para saber qual remédio que a gente vai usar. Então, a gente tem uma noção do qual é a indicação, né? Vamos dizer assim, qual é o que a gente pode usar, o que está liberado para usar para determinada patologia. E dentro dessas medicações, a gente vai ter que ir testando, né? Não sei se é testando, mas iniciando o tratamento e observando, né, se vai ter resposta ou não. Tá? Então, se teve resposta, a gente mantém um tratamento e às vezes precisa aumentar a dose. E se não teve resposta, que seria essa melhora de em torno de 50% dos sintomas em um mês, em torno de 6 semanas de tratamento, aí sim a gente tem que pensar em troca da medicação, tá? A gente sabe assim que, por exemplo, em pacientes mais idosos, a medicação tende a não responder tão bem quanto é em pacientes mais novos, né? Então tem essa característica aí dos antidepressivos, né?
E para crianças também nem todos os antidepressivos são liberados, né? A gente tem a sertralina, a fluoxetina, que são usados mais para crianças mais novas, né? Esse citalopram, esses já são utilizados mais para adolescentes, tá? Então tá, vamos ver umas perguntas aqui, do que o pessoal tá participando. Bupropiona 150 e quetiapina. Pode ser utilizado, não tem contraindicação de se utilizar. Assim, isso é sempre importante dizer, tá, gente? Tem que, para usar a medicação, sem dúvida nenhuma, já falei muitas vezes aqui, precisa estar em acompanhamento, tem que ser receitado por médico, né, ou de preferência psiquiatra, se o clínico sabe, né, tem essa possibilidade, então não tem problema, mas tem que ser médico, vamos dizer assim, tá? Bipolaridade, né? A bipolaridade e antidepressivos, tem que ter muito cuidado, assim, quem tem esse diagnóstico tem que ter cuidado para se utilizar qualquer tipo de antidepressivos, tá? Tem escolas que preconizam não utilizar em nenhum momento do tratamento com bipolares, tá? Tem outras escolas que pode-se utilizar um antidepressivo em baixas doses, desde que acompanhados com estabilizadores do humor, tá? Depende muito do caso, assim. Não é o responsável direto pelos transtornos mentais, não aconselhando o uso desses remédios. Eu desconheço, Araújo, não sei te dizer em relação a essa pergunta da Escola dos Estudos Britânicos. Qual o melhor antidepressivo? Pois tomo lá tudo, mas está me fazendo mal, está me dando pânico, tá? Bom, também não tem como a gente dizer qual é o melhor antidepressivo. Todos são boas medicações quando bem usadas, quando bem indicadas, né? Teria que avaliar, não tem como dizer assim, é muito individual a escolha de um antidepressivo. Não dá para eu dizer que se funciona para um, vai funcionar para outro. Depende muito, né? Às vezes funciona, mas em função dos efeitos colaterais pode ser que dê problema. Minha mãe toma duloxetina pela manhã e ele é ótimo. Dou meu humor e tomo quetiapina de 50. Duloxetina é uma boa medicação, muito utilizada para fibromialgia, mas ele não é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ele é outra medicação. É outra classe de medicação. Quetiapina e ibupropiona. Aumento considerável do meu peso. Também, qual outro remédio? Eu não tenho como dizer assim, qual outro remédio, assim, né? Como eu disse, é muito individual isso, né? Não tem como eu dizer assim, sem avaliar, né? O senhor acha que tentar se suicidar quando se faz uso desses é um efeito colateral normal? Tem muitos relatos em relação ao uso de antidepressivo e aumento dos pensamentos suicidas, mas principalmente durante a adolescência e durante a infância. Então, quando vai se utilizar a medicação dessa classe medicamentosa em crianças ou em adolescentes, tem que ter um cuidado a mais. Eu, particularmente, inicio esse tipo de tratamento e sempre acompanho de forma frequente os meus pacientes quando é adolescente ou quando é criança. Então, precisa de um acompanhamento, de um olhar mais direto, tá? E sim, pode acontecer, tá? Mas por isso que tem que ter sempre um profissional, né, que consiga acompanhar, consiga avaliar junto para evitar de qualquer, né, situação que possa acontecer. Como fazer para lidar com a ansiedade na escola? Minha filha se sente muito ansiosa na escola que ela está no momento. Vamos dizer assim, a recusa escolar, né, é uma coisa que pode acontecer durante a infância e a adolescência. Uma das coisas, uma das indicações de tratamento com antidepressivo é essa, né? Psicoterapia, né? Tanto eu vou falar de orientação analítica, né? Porque é o que eu conheço, é o que eu estudo, mas a gente sabe que a parte do TCC também, né? Com terapias de exposição, enfim, também ajudam, né? Aí fazer um diagnóstico, ver se há uma fobia social, se é só uma recusa escolar, o que está acontecendo, né? Para poder iniciar um tratamento.
Ajuda muito. Muitas vezes o tratamento medicamentoso é necessário, se faz necessário, além da psicoterapia, porque o prejuízo muitas vezes é grande, né? A criança que não consegue ir na escola em função da ansiedade, ela acaba ficando mais isolada, né? Acaba tendo muita dificuldade em progredir na escola e com prejuízo escolar importante, assim. Então, é uma indicação de tratamento medicamentoso, mas tem que avaliar. Quetiapina entra como antidepressivo? Não. Quetiapina é um antipsicótico e é uma opção de se utilizar na depressão na bipolaridade, tá? Mas ela não é um antidepressivo. Tomou 400 miligramas de quetiapina e não engordei. Depende muito do organismo também, né? Na medicina, assim, por a gente estar tratando de pessoas, né, a gente nunca pode dizer que é 100% algo. Ou que sempre que alguém vai tomar tal medicação vai dar isso, ou que nunca vai dar isso. Então, isso a gente não usa, né? Sempre, nunca. Então, a gente tem que pensar que o ser humano, né, ele não é uma máquina, não é algo objetivo, não é... Então, na maioria dos casos, a quetiapina engorda, tá? É dessa forma que a gente pensa. Engordei com mirtazapina, sim, mirtazapina engorda, tem essa tendência, também é um antidepressivo, mas ela não é um inibidor seletivo. Meu filho toma lítio e quetiapina, dependendo para que tá bem indicado. Né? Quetiapina e citalopram... se tá dando muita sonolência, é uma indicação de se reavaliar, né? Lamotrigina, né, que muita gente pensa, né? Lamotrigina e quetiapina para tratamento de bipolaridade. A quetiapina a gente utiliza para tratamento da bipolaridade na fase depressiva, mas a lamotrigina também é outra opção para a gente se tratar a fase depressiva da bipolaridade. Troquei paroxetina por desenlafaxina já faz uns 4 meses e tenho umas tonturas, muito estranho que não passam. Será do remédio isso? Bom, a paroxetina, ela é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. A desvenlafaxina, ela é um dual, que a gente diz, ela inibe a recaptação da serotonina e da noradrenalina, tá? É uma outra classe de medicação, também utilizada muito também se utiliza como primeira escolha para tratamento de depressão e de ansiedade. Não é comum, tá? Vamos dizer assim, manter efeitos colaterais como tontura há tanto tempo, tá? Eu te orientaria a reavaliar com o teu psiquiatra, tá? E, se possível, vocês dois pensarem numa solução, seja trocando a medicação, diminuindo dose, aí teria que ver com ele, assim, tá? O topiramato é um estabilizador do humor, né? É um anticonvulsivante, tá? Ele é utilizado muitas vezes como adjuvante no tratamento e de outros tratamentos, como controlador do peso, assim, né? Como diminuição do apetite e diminuir o ganho de peso. Também bastante utilizado para tratamento de enxaqueca. Você tem preferência por laboratório? Não, não tem preferência por laboratório. Depende muito da medicação em si, tá? Uso de sertralina há vários anos, estou muito bem, tenho muito medo de depressão voltar, gostaria de saber se tem possibilidade de ela voltar, sofri 9 anos com depressão. Não tem como a gente saber se vai voltar, se não vai voltar. O que eu posso dizer assim, ó? O ambiente, como eu já falei aqui também, ele é importante no processo do adoecimento, né? O que é o ambiente? Os teus relacionamentos, né? O teu trabalho, o jeito que tu leva a tua vida, né? Se é uma vida que tu desfruta, ou se tu só trabalha, se tu é uma pessoa estressada, se tu não come bem, né? Então, se tu não mudar isso e ser um ambiente estressante, seja em relacionamento, seja em hábitos, talvez possa que a depressão volte, né? É provável que a depressão volte. Então, mas se tu de alguma forma consegue, vamos dizer assim, mudar essa parte ambiental,
né? Já que a genética a gente não tem como mudar, mas se tu muda essa parte ambiental, é uma forma bem importante da gente, vamos dizer assim, se prevenir para que não haja uma recaída na depressão. Então, isso a terapia ajuda muito, tá? Terapia, prática de esporte, se alimentar bem, hábitos saudáveis de vida, não usar drogas, né? Então, não fumar, não beber em excesso. Então, são coisas que, se tu não muda na tua vida e tu só toma um antidepressivo e o antidepressivo te ajudou, talvez se tu pare com o antidepressivo, a patologia com o tempo pode voltar. Duloxetina, já falei, é uma outra classe de antidepressivos, né? Ela é utilizada muito para dor, para tratamento de fibromialgia, tá? Doutor, ocorre que aqui nos postos de saúde aqui em Fortaleza não tem psiquiatras, existe apenas clínicos. Eu tenho, bom, depois da pandemia, né, a telemedicina surgiu como uma forma da gente poder atender pessoas que não têm colegas psiquiatras na cidade ou na região, né? Muita gente, claro que nem todo mundo consegue pagar uma consulta particular de um psiquiatra. Eu tenho indicado, né, e aí vocês podem inclusive me mandar no direct ali depois, serviços de atendimento que são feitos por colegas médicos que estão em especialização em psiquiatria, são residentes médicos, tá? É óbvio que eles são supervisionados por psiquiatras, inclusive eu supervisiono numa dessas instituições, eu sou supervisor desses residentes em uma dessas instituições de ensino. Então, se quem precisar, pode entrar em contato comigo, eu passo o contato dessas instituições e vocês podem procurar atendimento online, à distância, se for um caso desse, né? E se for uma situação de não conseguir uma consulta particular, né? Eu sempre falo que um dos objetivos de eu estar aqui falando é porque muita gente procura, muita gente não tem condições, eu também não tenho uma agenda, né? Eu tenho um limite de atendimento semanal. Então, assim, é uma forma também de estar possibilitando assim, divulgar saúde mental e divulgar conhecimento na área, tá? Então, Araújo, se precisar, entre em contato que eu te mando alguns serviços assim que fazem atendimento online e que são valores, vamos dizer assim, bem reduzidos em relação à média, né? Já tomei 100 miligramas de quetiapina com 150 miligramas de sertralina e 2 miligramas de Rivotril. A quetiapina melhorou bastante minha qualidade de vida, porém aumentou muito os triglicerídeos. Vale a pena continuar? Aí a gente tem que pensar risco e benefício, né? Se a medicação realmente te ajudou e te tirou do lugar onde tu estava, é importante sim permanecer, né? Claro que nem todos os casos a gente vai usar para sempre a medicação. Mas os efeitos de aumento de triglicerídeos é comum em alguns tipos de medicação, principalmente os antipsicóticos, como a quetiapina, que tu disse que está usando. Então, assim, tem modos de tu reduzir triglicerídeos, seja utilizando outras medicações para diminuição do apetite, por exemplo, diminuição do peso, ou seja, atividade física, né, dieta, outras coisas que podem ser utilizadas antes de pensar em retirar a medicação. Porque quando o paciente se adapta a um tratamento, se sente bem e se recupera bem de uma patologia psiquiátrica, tem que pensar muito bem antes de mexer no remédio, tá? Porque é difícil, não é uma coisa simples, assim, tu acertar o remédio e a pessoa ficar realmente bem. Leva tempo, é um trabalho contínuo, é um trabalho de construção. Às vezes a gente coloca uma coisa, melhora algo, não melhorou bem outra coisa, ou estraga outra coisa. Então isso é como se a gente fosse montando um castelo de cartas, assim, né? Algo muito delicado, que tem que ter muito cuidado para mexer nesses esquemas terapêuticos, assim, né? Sempre acompanhado de um psiquiatra. Tomo terpiramato. Junto com o TAN, eu não entendi essa pergunta, Valesca.
Para tratamento de dependência de cocaína, depende muito também, não tem dependência química, não existe um tratamento, vamos dizer assim, muito focado, assim, depende muito da sintomatologia, depende muito das comorbidades, porque junto com a dependência química geralmente está acompanhado uma questão de humor, uma questão de personalidade, então tem que ter de transtornos de personalidade, então a gente tem que fazer uma boa avaliação para indicar qualquer coisa para dependência química. E sempre a dependência química, eu penso assim, no tratamento de dependência química, a medicação ela é uma parte só do tratamento. Achar que a gente vai usar um remédio e vai resolver, isso não acontece. Dependência química é um tratamento bem complexo, é vamos dizer assim, me fugiu a palavra, assim, mas precisa de outros profissionais, não só do psiquiatra, precisa de um acompanhamento em grupo, muitas vezes precisa de um padrinho. Então, assim, depende muito de que situação de dependência química, principalmente de cocaína, a gente está falando, tá? Muitas vezes não tem como não ser internado, então é uma complexidade bem maior, assim, quando a gente fala isso em relação à depressão, ansiedade, tá? Donarém causa dependência? Não tem essa característica. Depaquene aumenta a dose da lamotrigina? Gente, hoje vocês estão se puxando nas perguntas. Sim, Depaquene pode aumentar o aumento da concentração de lamotrigina. Inclusive, quando a gente está usando Depaquene, a gente tem que ter muito cuidado no início da lamotrigina, tá? Então, em função da síndrome de Steven-Johnson, da lamotrigina, tá? Então, quando a gente tem uma dosagem tal para se iniciar a lamotrigina, quando se utiliza a Depaquene, a gente tem que começar com metade da dose inicial. Tem que ser bem baixa a dose inicial e ir aumentando bem devagar também, tá? Troquei paroxetina para sertralina para me preparar para a gestação. Tive uma nova crise de ansiedade e de lá para cá ainda não me sinto 100%. Pode estar inadequado? O que acontece muitas vezes? Essa troca de medicação tem que ser bem lenta. E não é assim, para de tomar um e começa a tomar outro, tá? Durante um período que vai de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai usar as duas medicações juntas. A gente tem que esperar, por exemplo, a sertralina fazer efeito para começar a retirada de paroxetina. Então, a gente vai usar por um tempo as duas medicações e aos poucos ir aumentando uma e diminuindo a outra. Tem que estar acompanhado de um psiquiatra, tá? Principalmente nessa situação de gestação. Muito obrigado, Simone. Se precisar, gente, é isso que eu falei, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é um valor alto, mas assim, ó, vocês podem me pedir indicação, a minha equipe aqui, ela já sabe disso, então ela já encaminha, tá? Para quem precisar, eles encaminham essas indicações de serviços, tanto de psicoterapia, de psicanálise, de psiquiatria. Então, assim, quem precisa e não está conseguindo, a gente tem como indicar também esses serviços que tem um valor mais em conta, assim. Obrigado, doutor, por responder. Minha filha faz terapia, toma sertralina e mirtazapina. Será que... não tem como dizer, assim, Érica, só avaliando, assim. Seria muito... até antiético tá receitando, não posso fazer isso, assim, né? Muito leviano. Então, cada paciente tem uma avaliação única, cada pessoa é única para saber se vai aumentar, se não vai. Então, uma pessoa bipolar consegue ficar 100%, tomo medicação quase 2 meses, percebi que estou em fase de mania. Não é normal, então tem que buscar, volta no psiquiatra, tem que reavaliar, tá? Ajustar a medicação. Mas a bipolaridade tem como melhorar muito, tá? Tem como a gente deixar, como a pessoa ficar bem, ficar estável. Donarém indicado só para depressão? Não. Ela também é indicada para tratamento de insônia, tá?
Gente, nós estamos no horário. De novo, eu não vou conseguir. Muito obrigado, Raquel. Eu não vou conseguir responder todo mundo. Mas assim, ó, muito grato, tá? Pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui perguntando hoje. A minha impressão é que cada vez mais as perguntas vão ficando mais complexas, assim. Até onde eu conseguir responder, eu vou respondendo para vocês aqui, tá? Mas muito obrigado novamente pela audiência, por estarem aqui comigo. Semana que vem eu vou fazer uma pausa. Terça-feira, então, a gente não vai ter live. Daqui 15 dias eu retorno de novo. Não sei muito bem qual eu tenho a programação das lives, eu não me lembro muito bem. Mas daqui 15 dias a gente retorna de novo, na terça-feira, às 20 horas. Espero todo mundo está convidado. E transtorno de personalidade, Isso, volta no psiquiatra. Se não tá bem, volta no psiquiatra. Não se sentiu acolhido, não se sentiu compreendido, procura uma segunda opinião, tá? Então, é assim, tem profissional bom, tem profissional médio, tem profissional ruim, como todas as áreas, né? Então, não tá bem, não tem que procurar, vai trocando, enfim, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado novamente. Então, até daqui 15 dias. Um abraço para todo mundo.